Olá a todas e a todos. Em conformidade com a ementa desta disciplina, que está coadunada ao projeto pedagógico do curso de Pedagogia da FAEL, estamos envolvidos em levar até vocês os parâmetros do currículo necessário para uma educação infantil de qualidade. Sendo assim, questionamos: como será que podemos estabelecer o desenvolvimento da identidade de uma criança a partir do currículo? Sabemos que as situações cotidianas criadas nas creches para escolas podem ampliar as possibilidades das crianças viverem a infância e aprenderem a conviver, brincar e desenvolver projetos em grupo, expressar-se, comunicar-se, criar e reconhecer novas linguagens, ouvir e recontar histórias lidas, ter iniciativa para escolher uma atividade, buscar soluções para problemas e conflitos, ouvir poemas, conversar sobre o crescimento de alguma planta que são por elas cuidadas, colecionar objetos, participar de brincadeiras de roda, brincar de faz de conta, de casinha ou de ir às compras, calcular quantas balas há em uma vasilha para distribuí-las pelas crianças presentes, aprender a arremessar uma bola em um cesto, cuidar de sua higiene e de sua organização pessoal, cuidar dos colegas que necessitam ajuda e do ambiente, compreender suas emoções e sua forma de reagir às situações, construir as primeiras hipóteses, por exemplo, sobre o uso da linguagem escrita e formular um sentido de si mesmo. Ao criar algumas referências na instituição, a criança é capaz de antecipar atividades que ocorrerão, tendo a possibilidade de organizar seu tempo, sentindo-se mais confiante. O fato de buscar esta regularidade no dia a dia com as crianças não implica uma organização rígida e inflexível do tempo e não significa que as atividades sejam feitas do mesmo modo todos os dias. Daí a importância do planejamento, demandando que o professor ou a professora esteja atento à dinâmica do seu grupo de crianças e às suas características coletivas e individuais. Assim, a rotina, por seu aspecto de regularidade, permite a presença do novo, do diferente, de uma forma tranquila e prazerosa para as crianças. As educadoras Maria, Cândida, Marta e Francisca pensaram o espaço de seu berçário levando em conta 3 partes da sala: o chão, o teto e as paredes. Em cada uma dessas partes, elas enxergaram possibilidades de garantir experiências interessantes e desafios para as crianças por meio do uso de divisórias de diversos tamanhos e em diferentes alturas, caixas de papelão recortadas e transformadas, brinquedos, canaletas para os bebês passarem por dentro, muretas para impedi-los de seguir em frente e obrigá-los a experimentar outros trajetos, cortinas, espelhos, móveis. De acordo com a visão de criança perfeita, que é aquela que corresponde aos desafios que se colocam para ela em seu cotidiano dentro da instituição de educação infantil, a elaboração curricular e sua efetivação cotidiana sempre intenciona transcender a prática pedagógica centrada no professor e centrar-se, sobretudo, na sensibilidade deste para uma aproximação real da criança, compreendendo-a do ponto de vista dela e não da do adulto. Este é o primeiro passo que temos que levar em consideração para podermos entender como se processa o desenvolvimento da identidade da criança no processo de escolarização mediado pela elaboração curricular. O impacto das práticas educacionais no desenvolvimento das crianças se faz por meio das relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com os professores e as outras crianças
e que afetam a construção de suas identidades. Em função disso, a preocupação básica do professor deve ser garantir às crianças oportunidades de interação com companheiros de idade, dado que elas aprendem coisas que lhes são muito significativas quando interagem com companheiros da infância e que são diversas das coisas que elas se apropriam no contato com os adultos ou com crianças já mais velhas. Nunca é demais ressaltar que a educação infantil brasileira se encontra em processo de significativas mudanças. Além da ampliação de matrículas, ainda em número insuficiente para atingir as metas do Plano Nacional de Educação de 2001, estão surgindo consideráveis inovações no que tange ao entendimento da função social e política desse nível de ensino, principalmente sobre a concepção de criança e seu processo de aprendizado e desenvolvimento. São delineados novos encaminhamentos didáticos e formas alternativas se renovam no cotidiano das creches e pré-escolas, colocados nos embates da área, levando os educadores à ressignificação de seu trabalho junto às crianças e suas famílias. A criança da educação infantil é identificada como aquela que ainda vive a dependência do adulto e, concomitantemente, na literatura específica deste nível de ensino, é considerada como ativa e produtora de cultura, sujeito de direitos, o que nos instiga a buscar propostas para questões tais como: quais ações devemos efetivar no cotidiano das salas de aula a fim de promover os direitos infantis? Como podemos conciliar a vulnerabilidade com a participação da criança? Sarmento e Pinto discutem que a tradicional distinção entre direitos de proteção do nome, da identidade, de pertencer a uma nacionalidade, contra a discriminação, os maus tratos e a violência dos adultos, de provisão de alimento, de habitação, de condições de saúde e assistência, de educação e de participação na decisão relativa à sua própria vida e à direção das instituições em que atua, constitui uma estimulante operação analítica. Ela permite, quando aplicada à investigação do estado de realização dos direitos, comprovar, por exemplo, que entre os 3P, aquele sobre o qual menos progressos se verificaram na construção das políticas e na organização e gestão das instituições para a infância, e em particular nas escolas, é o da participação. Para garantir ainda mais o atendimento às necessidades educacionais das crianças de 0 a 5 anos, novas regulamentações vêm sendo instituídas no país. A mais recente é a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei nº 9.394, de 1996, ou Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vem dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências, incluindo o ensino pré-escolar como obrigatório, instituindo sua terminalidade aos 5 anos da criança e, o que mais nos interessa aqui, já começa a ser estabelecido no artigo 26, que diz respeito aos currículos. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. No parágrafo 1º deste artigo 26 da LDB 9394 de 1996, os currículos que se referem ao caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.
Entender a língua portuguesa implica em levar desde cedo a criança a se reconhecer como pertencendo a uma dada realidade linguística, favorecendo-lhe o desenvolvimento do processo de sua identidade nacional, ou seja, de brasileira ou brasileiro, e de naturalidade conforme for adquirindo as formas de expressão linguística do local onde vive. A perspectiva da área do conhecimento matemático a levará a compreender melhor o espaço e o tempo do mundo em que está inserida, a partir das noções de medidas, formas e quantidades. Assim também a promoverá a patamares mais inclusivos e identitários os conhecimentos que desde muito pequenina começará a internalizar do mundo físico e natural, do planeta Terra e suas estações, que a fazem sentir calor e se desnudar, ou a sentir frio e se agasalhar, ou se abrigar da chuva, conforme as formas estabelecidas no contexto social e político brasileiro. No parágrafo 2º do artigo 26, está estabelecido que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Esse componente básico do currículo da educação básica, aplicado na educação infantil, é verificado quando as crianças são treinadas a dançarem nas festas juninas ou nas datas comemorativas, como o Dia das Mães, Pais, Avós, Soldado, do Índio, da Consciência Negra e assim por diante. Já o parágrafo 3º institui a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, como componente curricular obrigatório da educação básica, e a prática facultativa não se aplica ao aluno da educação infantil, segundo a redação dada pela Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003. No parágrafo 4º, está estabelecido que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. O que significa que, desde cedo, devemos expor as explicações mais coerentes, justas e verdadeiras para os questionamentos que as crianças nos fazem sobre as diferenças e diversidades entre as raças e modos de vida. O parágrafo 5º obriga a inclusão, a partir da 5ª série do ensino, de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição, em cumprimento à parte diversificada do currículo. As instituições de educação infantil que tiverem condições podem incluir uma língua estrangeira moderna em seu currículo, pois sabemos que quanto antes esta for inserida para a criança, melhor ela a internalizará. O último parágrafo deste artigo, o parágrafo 6º, estabelece a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular da educação básica. Este componente é praticado muito nas instituições de educação infantil, não enquanto disciplina pedagógica em que se ensina as notas musicais ou como se constrói músicas. Ele é ensinado como um recurso para as crianças se familiarizar com as rotinas da escola, como, por exemplo, na hora da entrada, do lanche, do soninho, a fim de promover o desenvolvimento do ritmo, da lateralidade, do equilíbrio e principalmente o cultural da criança. É de extrema relevância a utilização deste também com as cantigas de roda, com a contação de história, com o teatro de fantoches ou os dedoches e assim por diante. No artigo 27 da LDB 9394/96, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho,
promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O primeiro item dessas diretrizes é efetivado na educação infantil em sua totalidade, pois se nela não fossem difundidos os valores fundamentais ao interesse social, assim como aos direitos e deveres dos cidadãos, as crianças não conseguiriam avançar no processo de escolarização e a educação infantil deixaria de cumprir sua função social. Sabemos que é nos primeiros anos de vida que estabelecemos os limites, ou seja, os parâmetros necessários à boa convivência entre os pares, não é mesmo? Esse processo, quando bem estabelecido pela instituição, em comunhão com os pais ou responsáveis, promove um excelente desenvolvimento da identidade e dos aspectos mais globais do indivíduo. Com relação ainda à Lei 12.796 de abril de 2013, ela alterou a seção 2 da educação infantil, diminuindo em 1 ano o tempo de permanência da criança nela. No artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Antes era até 6 anos. Assim também ocorreu no artigo 30, que estabelece que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ao invés de 4 a 6 anos, como era antes. E para finalizar, o artigo 31 da Lei 12.796 de 2013 complementa a organização da educação infantil com relação à avaliação, carga horária anual e diária, controle de frequência e expedição de documentação pela instituição de educação escolar. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% de total de horas. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Para alcançarmos o desenvolvimento integral da criança brasileira inserida numa instituição de educação infantil, temos que considerar que sua individualidade deve ser colocada em padrões sociais constituídos em colaboração com os outros, buscando sempre respeitá-la em suas características, ritmos e estilos de aprendizagem. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!